Então vamos lá, galera, iniciando aí o nosso bate-papo, falando hoje sobre cuidados que se deve tomar no processo de inscrição do Enem, tá? Fiquem atentos aí. Então é isso aí, galera. Cuidados que nós devemos tomar. Agora é oficial, dicas para inscrição do Enem. Então vamos lá. Eu fiz assim um conjunto de 10 perguntas para que a gente possa fazer reflexões em alguns pontos com relação à inscrição do Enem, tá? A primeira delas, para que todos fiquem cientes, é quando vai ser o Enem. Estão ligados quando que vai ser o Enem, gente? Quem sabe me dizer aí quando que vai ser o Enem? Quem que já está antenado aí? Pode falar, galera. Em novembro. Quais dias? 21 e 28. 21 e 28 de novembro. Muito bem. Então nós temos aí 21 e 28 de novembro, data oficial do Enem. Ah, professor, mas qual Enem que é esse? O impresso é o digital? Gente, são os dois, tá? Tanto o impresso quanto o digital. Vai ser no dia 21 e 28. Dia 21 e 28 de novembro. Esta é a data. Bom, o que mais que eu preciso saber? Por que duas datas, professor? Porque o Enem é feito contemplando áreas de conhecimento, tá? Então, no dia 21 de novembro, contempla um conjunto de áreas de conhecimento e no dia 28 é outro conjunto de áreas de conhecimento. Então, nós vamos fazer no dia 21 de novembro prova de linguagens, humanas e redação, tá? E no dia 28 de novembro, nós iremos fazer de matemática e natureza. Então, é dividido em 2 dias, tá? No primeiro dia, linguagens humanas e redação, e no segundo dia, matemática e natureza. Beleza, já sabemos a data de quando vai ser o Enem. E é importante a gente tomar conhecimento disso, galera, porque a gente tem que começar a se preparar mais fortemente. Quem já está preparando, maravilha. Quem não está preparando ainda, já demorou para ter começado, né? Porque passar no Enem, gente, não é fácil. A gente está sendo muito franco. Não é fácil, mas é possível. Mas é possível, como em tudo. Você quer passar num concurso, você quer passar numa seleção para uma determinada vaga de emprego, não é fácil. Por que não é fácil? Porque existe algo chamado de concorrência, tá? A concorrência é a procura por várias pessoas por um mesmo cargo, por um mesmo ofício. E aí o quantitativo que está sendo oferecido, ofertado de vagas, é bem menor que a quantidade daqueles que procuram. Sendo assim, você passa por um processo de seleção, que é a concorrência, onde vence, onde ganha o mais bem preparado, ok? Então, ganha o mais preparado, beleza? O Enem é isso, gente, é um processo seletivo. Então, nós temos aí, dentre as universidades públicas federais, os institutos federais que oferecem curso superior, um quantitativo de vagas. É em torno de umas 200 mil vagas, 200 e poucas mil vagas. Só que a quantidade de pessoas que concorrem, que pleiteiam essas vagas, passam de 4 milhões de pessoas. Ano passado foram 5,7 milhões de inscritos no Enem, para pouco mais de 200 mil vagas. Então, é concorrência muito grande. Vence o melhor, vence o mais preparado, o mais dedicado, ok? Bom, como que é distribuído essas questões do Enem, tá? É importante a gente entender a logística. Por que a gente nos atém nesse ponto? Porque se você vai jogar vôlei, você tem que treinar vôlei. Se você vai jogar basquete, você tem que treinar basquete. Para quê? Para conhecer as regras do jogo. Você não vai treinar basquete para jogar voleibol, ok? Porque são regras diferentes.
Então a gente precisa entender as regras que compõem, que constituem o Enem, para você não cometer bobeira. Então, primeiro, a distribuição das questões. Elas são feitas assim. No primeiro dia, que é o dia 21 de novembro, nós já vimos que nós vamos fazer prova de linguagens humanas e redação. São, ao todo, 45 questões de linguagens. E quando a gente fala área de conhecimento linguagens, o que está sendo levado em consideração? Linguagens é uma área de conhecimento que envolve as seguintes disciplinas: português, arte, educação física, literatura e língua estrangeira, que pode ser tanto o inglês quanto o espanhol. Você que vai escolher qual é a língua estrangeira que você vai resolver no Enem. Professor, eu quero fazer inglês. Na hora de preencher, fazer a sua inscrição, você vai fazer a opção por inglês. Professor, eu quero fazer espanhol. Na hora que você fizer a sua inscrição, quando tiver lá a pergunta qual a língua estrangeira que você quer responder, você coloca espanhol. Professor, pode colocar as duas? Não. Você vai escolher ou inglês ou espanhol. É uma das duas, ok? Na sua prova, preste bem atenção, na sua prova do Enem, vai aparecer tanto as questões em inglês quanto as em espanhol. Porém, você deve responder aquela que você escolheu como língua estrangeira. Se você escolheu espanhol, na hora que você estiver fazendo a prova, você não vai nem ligar para inglês. Não é a opção sua. A mesma coisa se você escolheu inglês. Você esquece a prova de espanhol, você vai só na prova de inglês. Mas ela vai estar lá no seu caderno de prova, tá? Então são 45 questões. Observe agora a importância de cada disciplina agora na sua vida. Você tem hoje, semanalmente, aula de português. Então vocês do terceiro ano aí tem o professor Aloísio, tem o professor João. Eu não sei se o professor Paulo não dá aula para o terceiro, acho que não. Mas é a professora Nelce, né, que também dá aula para o terceiro. Então, olha só, vocês têm aí um conjunto de professores que dão aula de português. Dentre as aulas que esses professores dão, está o quê? Está a parte de literatura, que é uma parte que é muito cobrada no Enem, tá? Está a parte de interpretação de texto, que é outra parte muito cobrada no Enem, tá? E tem, gente, a principal de todas, que é a redação, tá? No primeiro dia de avaliação vai ter uma redação. E essa redação, ela tem que ser uma redação dissertativa, argumentativa, que é o que os professores já têm trabalhado. Eu tenho visto isso aí no grupo, eu já vi a professora Luiz colocando, pedindo o professor João também, a professora Nelson, e encaminhando vocês para fazerem redações do gênero dissertativo argumentativo, que é o padrão Enem. Então você precisa treinar isso. Só para efeito de conhecimento de vocês, a redação, gente, ela é 30% da sua nota final. Ou seja, a sua média geral, 30% dela vem da sua nota de redação. Olha o quanto é importante você se dedicar para isso, você se esforçar em fazer uma redação boa. Mas, professor, como que eu faço para fazer uma redação boa? Eu já tinha prometido para vocês, estou articulando com os professores. A gente vai ter depois uma live aí junto com os professores de português, só para a gente falar de redação. É uma coisa muito bacana para fortalecer e dar assim, um ânimo para você estudar e fazer mais e mais redação. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Como que se aprende redação? Escrevendo, gente. Redação você não fica só estudando, igual você estuda história, geografia, lendo. Redação se estuda escrevendo. É escrevendo texto, lendo artigos, pesquisando, pegando um vocabulário decente, tendo argumentos para defender aquela ideia, apresentando solução para o problema que está sendo evidente no tema da redação. É assim que se tira uma nota boa de redação. Mas a gente vai entrar nesses detalhes mais na frente. Arte, gente. Muitas vezes vocês não dão moral para a arte, né? A gente observa muito isso. Arte, para que arte? Não quero saber disso. Gente, você precisa querer saber sim. Eu vi aí algumas postagens da professora Lota colocando a questão da arte, a arte moderna, a arte europeia. Gente, tudo isso cai no Enem, cara.
cai no Enem. Então você precisa dar atenção sim a esse momento de aula, porque aquilo que a professora coloca, aqueles textos que ela pede para vocês analisarem, para vocês lerem e até fazer uma dissertação em cima daquilo, já contribui para a redação e contribui principalmente para o seu conhecimento daquela história da arte. História da arte cai e muito, gente. Outra coisa, educação física. A educação física é só correr, jogar bola, brincar, isso? Não, gente. Educação física também é um conjunto de assuntos que são cobrados no Enem. Exemplo, a questão do esporte inclusivo, né? Colocar aí as pessoas com deficiência, para eles terem oportunidade de fazer esportes também. Pode ser palco de tema aí não só na redação, mas também questões do Enem associada ao esporte inclusivo, né? A tecnologia, né, no esporte, a gamificação aí, né? Então nós temos aí o uso de games reconhecidos hoje como esporte, né? Então você também precisa ter esse conhecimento. Educação física, sem contar outras questões alimentares, de massa muscular, de IMC, que tudo isso é trabalhado. Eu também vi o professor Macedo colocando questões associadas a isso, e eu vejo que muitas vezes o aluno não dá atenção para isso. Eu estou dando um norte aqui para vocês de disciplinas que, teoricamente, elas são menos valorizadas que outras, e elas têm uma fundamentação muito importante. Gente, cada questão certa no Enem é super mega importante. Literatura nem se fala, né? Aí está no português. E a língua a língua estrangeira, que pode ser o inglês ou o espanhol, e ambas valem a pena você resolver e resolver bem. São 5 questões, gente. 5 questões, ou de inglês ou de espanhol. Dentre as 45, 5 são de inglês ou espanhol. Então, olha como que é importante você acertar 5 questões, gente. Sua nota já vai lá em cima, tá? Gabaritar inglês, gabaritar espanhol é muito top aí. Aí o segundo dia, nós temos 45 questões de humana. O que são humanas? São as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia. Professor, como que é distribuído essas 45? Não tem assim um número exato, varia de edição para edição, mas em média é em torno aí de umas 12 questões de história e de geografia, fica mais ou menos nesse... Varia de uma edição para outra, mas é de 12 a 14 questões aí. E aí filosofia e sociologia é uma média aí de 7 a 8 questões, cada uma também no Enem, tá? Existe aqueles assuntos que são mais abordados, né? Então já tem um estudo com relação a isso. Vocês vão receber esse raio-x para poder se orientar, e cada professor vai estar trabalhando com vocês exatamente essa questão também. Gente, ó, isso aqui é história, era Vargas super cai no Enem, tá? Então eu preciso saber quem foi Getúlio Vargas, como que foi a questão do trabalho na gestão do governo dele, o que era ditadura militar, governo pós-ditadura militar, tudo que aconteceu. E eu vi outro dia aí aulas sobre isso, né? Falando sobre a questão da ditadura, e a gente precisa dar atenção. Isso são coisas que caem no Enem, gente. Nós da Escola Dione Augusta, todos os professores, nós reunimos desde o início do ano e começamos a fazer um trabalho com foco nisso daí. Então a principal dica de todas é: acompanhe as dicas dos professores, tá? Todos eles estão habilitados, têm esse raio-x de quais são as questões da disciplina dele que mais é cobrado, quais são os filósofos aí, Kant, Platão, né, que estão sempre presentes aí no Enem, Sócrates, e tem essa abordagem. Na sociologia lá, questões sociais, questões de racismo, né, ideologia de gênero, todas essas questões que são problemas sociais muito presentes também no Enem, e a professora Annelise é uma das que trabalha muito bem isso também, né? Todos estamos focados nisso daí, né? E vocês ainda terão mais aulas com mais profundidade disso. Então são 90 questões, mais a redação, e vocês terão no primeiro dia 5 horas e meia para fazer essa prova. 5 horas e meia. Meia hora a mais aí, por conta da redação, tá? Mais na frente a gente vai falar numa outra live sobre
a questão do que fazer primeiro, de como fazer e tal, mas isso aí é um outro momento, ok? Pessoal, com relação a essa questão aí do primeiro dia, tá tudo bem? Tá tranquilo? Todo mundo está entendendo? Responda para mim aí. Sim, professor. Sim, professor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte aí? Só sobre isso aí, eu vou falar mais coisas, tá? Só sobre o que eu falei até agora, tá tranquilo? Sim. Beleza, então vamos lá, segundo dia, olha só. No segundo dia, gente, o que acontece? 28 de novembro, aí a gente vai ter 45 questões de natureza, física, química e biologia, gente. Olha só, em média 15 questões para cada uma, 15 de física, 15 de química, 15 de biologia. Isso não é uma regra, pode ser que tenha 16 uma ou 17, tá? Varia de uma edição para outra. Mas é basicamente 15, 15, 15, tá? O raio-x da física também, professor Ferreira, química, professora Solange, agora o professor Anderson está aí substituindo a professora Creide, né? Nós temos aí na biologia o professor André, a professora Osana, né, que também estão trabalhando exatamente questões disso. Nós, da Escola de ONI, temos priorizado não somente dar aquilo que está no livro didático, porque tem a matriz curricular, que é o seu livro didático, e nós temos a matriz curricular Enem, que é uma outra situação. O que é a matriz curricular? É um conjunto de assuntos que precisam ser trabalhados. Então, quando a gente fala matriz curricular do componente curricular, que é a disciplina, é aquilo que vem lá no livro, quais são os assuntos para serem trabalhados naquela série. Mas quando a gente olha para a matriz curricular do Enem, nem sempre bate aquilo que está sendo proposto no livro e aquilo que precisa ser trabalhado para o Enem. Então, o que nós, professores, fazemos, principalmente agora nessa segunda etapa, que é o segundo semestre do ano letivo, para o terceiro ano, a gente aproveita o que dá para aproveitar do livro, mas dá um foco muito forte na matriz curricular do Enem. Por quê? Porque a preocupação nossa é informar vocês para poderem fazer essa prova. Vocês precisam ser bem formados, precisam compreender bem, não somente um assunto qualquer, mas um assunto que vai ser cobrado lá no Enem. Então, quando a gente fala de física, a gente está falando aí da parte da dinâmica ali, da cinemática, que cai muito, leis de Newton está muito presente, a parte de ondas também está muito presente, a parte eletromagnética, né, eletricidade, magnetismo, está muito presente no Enem. O professor Ferreira com certeza já está trabalhando e vai aprofundar muito mais nisso daí. Né? Os nossos professores de química aí, a professora Carol, a professora Solange, que estão com vocês aí no terceiro ano, o professor Anderson aí substituindo a professora Creide. Então, ligações químicas, química inorgânica, química geral, físico-química, gente, cai muito no Enem e você pode ter certeza que os nossos professores vão começar a dar dicas mais fortemente sobre isso. Né? Biologia nem se fala, conheço o trabalho do professor André, o quanto ele é focado, a professora Osana, nas questões do Enem, e aí as dicas virão também sobre aquilo que mais é cobrado aí, né? RNA, DNA, né? E isso daí é algo que cai muito na questão de biologia, a parte da genética também sempre está presente. Então são assuntos que serão trabalhados aí. A matemática, o professor de matemática sou eu e sou a professora Suzy, né? Nós trabalhamos de forma conjunta, o mesmo assunto que eu trabalho, ela trabalha. E o que foi feito, assim como nas outras disciplinas? Nós reunimos por área de conhecimento, vimos quais são os principais assuntos que precisam ser trabalhados e nós estamos colocando isso bimestre a bimestre para dar um foco naqueles assuntos mais cobrados. Então, isso está acontecendo na matemática, nós já fizemos uma série de revisões de assuntos, ainda teremos mais aí um tempo para frente. Tanto eu quanto a professora Suzy continuamos fazendo esse trabalho e a matemática ela representa 21% da sua nota final. Né? Então ela tem um peso muito significativo na sua nota final. Por isso, dar muita importância para a matemática, assim como na redação, ajuda muito na sua formação de nota. Ah, professor, então eu não devo ligar para as outras? Não, você deve ligar para todas. Deve ligar para todas. Eu só estou passando para vocês
hierarquicamente o peso que cada área tem na sua nota final. Tá? Então é um conjunto. Matemática ela acaba pesando mais porque matemática é só matemática. Diferente da natureza, que é física, química e biologia. São 3 disciplinas numa área. A matemática não, é só uma disciplina. Então por isso ela ganha mais força. São 45 de matemática. Já de física você vai fazer uma média de 15, química 15, biologia 15. Né? Então são menos questões de cada uma disciplina. Tá? Então vamos focar tudo no geral, tá? De acordo com o raio-x que os professores irão passar. Tudo bem, gente? Esse segundo dia, alguma dúvida com relação a ele? Tá tranquilo, professor. Tá maravilha, né? Então vamos lá. Continuando então aí, galera. Terceira pergunta nossa aí de reflexão é a seguinte: período de inscrição e como fazer. Pessoal, a inscrição abre na semana que vem, tá? As inscrições vão de 30 de junho a 14 de julho. Então começa na quarta-feira da semana que vem, tá? A princípio não tem prorrogação as inscrições, tá? Então, historicamente, foram poucas as vezes que ocorreu de prorrogar a inscrição do Enem, isso por conta de alguma excepcionalidade, alguma falha de sistema, alguma coisa assim, às vezes há prorrogação. Mas, via de regra, não há prorrogação, então fique atento, dia 30 já faça a sua inscrição, tá? Você tem até o dia 14 de julho. Como que eu vou fazer a minha inscrição? Vocês vão acessar esse site aí, enem.inep.gov.br/participante/jogo da velha ponto de exclamação e barra novamente. Ou então vocês colocam lá, inscrição Enem, lá no Google já vai aparecer esse endereço, você clica nele, tá? E quando você clicar, ele vai direcionar você para uma página dessa, tá? Bom, o que vai acontecer? Provavelmente, alguns ainda não fizeram o seu cadastro no INEP. Você precisa ter um cadastro lá no INEP. Antigamente, até o Enem passado não era necessário, você podia fazer a inscrição direto, agora não. Você precisa ter um cadastro e ter uma inscrição.gov.br. O seu login vai ser alguma coisa assim, tá? Para isso, você vai clicar aqui nessa parte que fala de acesso à informação. Aqui, ó. Aqui, ó, acesso à informação. Quando você clicar aqui, ele vai direcionar você para uma outra página, que é essa página aqui. Se você já tiver o cadastro, você vai colocar seu CPF e vai avançar. Aí ele vai pedir o login e a sua senha e você vai entrar. Se você não tem, for a primeira vez, você vai entrar aqui, ó, criar sua conta.gov.br. Aí, quando você clicar aí, você vai responder nome completo, endereço. No endereço tem que ter o CEP, tá, gente? Da sua residência, seu CPF. Ele vai pedir para você criar um login e uma senha, tá? E você preenche todos esses dados, pronto, confirma, você criou sua conta gov.br, tá? Essa conta e essa senha vai ter que ser muito bem guardada, porque é através dela que você vai acessar todos os dados do Enem, da sua inscrição. O acompanhamento, tudo é feito através desse login, dessa senha que você vai criar, ok? Bom, entrado no sistema, tá? Você fez a sua inscrição, criou sua conta, aí você vai entrar. Quando você entrar, você vai responder lá na inscrição, você vai lá falar, realizar a inscrição do Enem, você vai clicar lá. E aí, você vai responder um relatório socioeconômico. E já eu vou falar sobre ele, tá? Bom, antes de falar do relatório, tem uma outra questão. Valor da inscrição e prazo para pagamento. Professor, antes disso, alguma dúvida nessa parte aqui, gente? Nenhuma. Tá, pessoal, Nenhuma. pode falar. Eu gostaria de saber como que chegou nessa parte, eu não vi. Você vai clicar aqui, ó, acesso da informação. Tá vendo aqui em cima que eu circulei? Aqui, ó. Viu aí? Aí quando você clicar aí, ele vai direcionar você para outra página.
Agora, gente, ó, valor da inscrição e prazo para pagamento. Professor, valor da inscrição, R$ 85,00. Prazo para pagamento até o dia 19 de julho. Professor, mas eu sou aluno de escola pública, eu ouvi falar que aluno de escola pública não paga a taxa do Enem. Realmente não paga. Se você fez o pedido de isenção. Antigamente era automático. Você entrava, colocava lá que você era aluno do 3º ano da escola pública, automaticamente você já era isento. Era assim. A partir do ano passado, o governo mudou esse procedimento da edição passada. O aluno passou a fazer uma pré-inscrição para pedir a isenção da taxa. Então, não basta você ser aluno de escola pública, você tem que solicitar essa isenção de taxa. Ah, professora, onde eu faço a isenção de taxa? Não tem mais jeito. No mesmo site do INEP você faria isso. Essa isenção, ela ficou aberta até o dia 28 de maio. Exato, eu acho que é. De 17 a 28 de maio era o pedido de isenção dessa taxa. Nós, inclusive, informamos lá nos grupos para vocês entrarem, fazerem um pedido de isenção, tinham que preencher, eu coloquei lá, a professora, a coordenação colocou lá, no último dia ainda coloquei lá novamente, para vocês não esquecerem de fazer o pedido de isenção. Resumindo, alguns fizeram, outros não fizeram. Para aqueles que fizeram, já está disponível no site do INEP. Você entra lá no site do INEP e coloca lá para você verificar se o seu pedido foi aceito. Se foi aceito, ótimo, você não precisa pagar nada. Tá? Se não foi aceito, deu algum problema lá e não foi aceito, já passou o prazo também de você recorrer. Não tem como mais recorrer. Agora só resta uma opção, pagar ou pagar. Ou você paga e faz, ou você não paga e não faz. Então não tem mais jeito. Então, professor, eu não fiz a minha pré-inscrição, então eu vou ter que pagar. Isso mesmo. Professor, eu fiz minha pré-inscrição, está aprovado. Então fica tranquilo. Mas isso não quer dizer que você não precisa se inscrever no Enem. Você precisa se inscrever. Porque uma coisa é pedir a isenção, outra coisa é fazer a inscrição. Então, dia 30 você vai entrar e vai fazer a sua inscrição. Vai preencher todos os dados. Aí, quando você concluir a sua inscrição, se você está isento, não vai ser gerado nenhum boleto. Automaticamente já vai aparecer lá que a sua inscrição foi realizada com sucesso e tudo mais, e você não precisa pagar nada. Agora, se você não tem a isenção, quando você concluir a sua inscrição, vai aparecer gerar boleto GRU, tá? Que é uma guia de recolhimento. Aí você vai imprimir esse boleto e vai pagar ele até o dia 19 de julho. Você tem até o dia 19 para pagar ele, tá? Você paga na casa lotérica, você paga no terminal eletrônico, você paga pela internet. Enfim, quanto mais rápido você pagar, melhor. Por quê? Porque demora uns dias para processar. Você paga o boleto, demora um dia, talvez 2, para cair no sistema. Aí você entra lá e confere se o seu já está tudo ok, se a inscrição já está certa, tá? Porque senão dá tempo de você correr atrás e provar que você pagou, tá? Lembrando, não tem como você pagar por depósito bancário, coisa desse tipo. É só gerando a guia, tá? Ah, professor, eu gerei a guia, hoje é dia 10 de julho e eu não paguei ela ainda e eu não sei onde que eu coloquei. Entra lá no site e coloca, vai na opção de gerar guia novamente, a segunda via da guia. Aí você pode gerar outra guia e pagar essa outra guia, tá? Então, fique tranquilo, se você perder ela antes desse prazo, dá tempo de você gerar outra, tá? Mas não tem outra alternativa. Se está isento, já está isento. Se não está isento, não tem como mais estar. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Se você não está isento da inscrição e por acaso você não tem condições de pagar a sua inscrição, ano passado foi criado nas redes sociais grupos de ajuda para poder pagar o boleto de inscrição do Enem. Nós tivemos em torno de uns 300 mil alunos que não conseguiram pagar o boleto
apesar de não ser um valor tão alto, mas R$ 85,00 para quem não tem faz muita falta, né? Então é R$ 85,00. Você faz muita coisa com R$ 85,00. E se for o seu caso, professor, eu estou numa situação difícil, eu não consigo pagar, eu perdi o prazo de isenção, e agora? Então, é bem provável que a partir da semana que vem, esses grupos voltam à ativa novamente. Você escreve lá no Google, lá, ajuda para pagamento da inscrição do Enem. E aí, eles entram em contato com você, você vai lá, manda para eles seu nome, eles vão pedir sim um preenchimento dos dados para saber qual é a sua condição financeira, e eles têm ajudado muitos alunos a fazer a inscrição. Eles efetivam o pagamento do boleto para você, tá? Isso aconteceu ano passado e milhares de alunos foram contemplados, tá? Porque não podiam pagar o boleto de R$ 85,00. Mas é uma dica, se acaso você precisar, você pode tentar, né? E, claro, eles vão fazer uma análise de caso por caso e eles atendem muita gente, tá? Fica a dica aí. Alguma dúvida nisso aqui, gente? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Sobre na primeira prova, que é um ano de... Enfim. Aí, no caso, tem aquela de inglês e espanhol. Você já explicou, mas eu não me recordo. Aí, no caso, você escolhe só uma, por exemplo. Sim. Aí deixa a espanhol em branco. Exatamente. O gabarito fica como? Fica em branco também? Não, o gabarito, o número das questões de inglês e espanhol, elas são iguais. Quando você pegar a sua prova, você vai lá, se você olhar a prova de inglês, vamos supor que lá está no número 61, 62, 63, 64, 65, em inglês. O espanhol também vai ter a mesma numeração. Então, na hora que você marcar o gabarito, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. O número é o mesmo, tá? Aí na verdade você não vai deixar em branco, porque só que você vai marcar no seu gabarito se é inglês ou se é espanhol, né? Professor, uma dúvida, como no caso da pandemia, o Enem vai funcionar, tipo, a gente vai fazer a prova em casa ou em algum local? Não, você vai fazer no local, do mesmo jeito que sempre foi. Você vai, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Você faz a sua inscrição, você vai preencher seus dados, por isso que é muito importante na hora de preencher os dados você colocar correto sua residência, onde você mora, o CEP, tudo direitinho, porque se você colocar endereço errado, geralmente eles procuram colocar o aluno mais próximo possível da onde ele mora, mas isso não é regra, tá, gente? Não é regra. A grosso modo, a grande maioria consegue ficar próximo da onde mora. Mas às vezes você tem que deslocar para vários lugares, mas você vai ficar dentro do município. Então, se você está em Cuiabá, você vai fazer em Cuiabá, tá? Agora, se você colocar endereço de Várzea Grande, você vai cair lá para Várzea Grande. Mas você vai para alguma escola, tá? Bom, como que deve ser a foto no cadastro do Enem, gente? Olha só, ano passado foi uma polêmica muito grande, saiu um monte de fake news com relação a isso. A foto, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser desse jeito. Então vamos tirar as dúvidas. Precisa ter foto na hora do cadastro do Enem? Precisa. Isso é uma exigência legal e consta no edital. Eu até peguei aqui a parte do edital para mostrar para vocês. Lá no edital, no artigo 5.4.2, diz assim: o participante deverá anexar no sistema de inscrição sua foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco, que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Ou seja, você tem que tirar uma foto atual, hoje, com a cara que você tem hoje, não é foto de 3, 4 anos atrás. Eu usava o cabelo comprido, agora eu estou com o cabelo curto. Não, gente, é foto atual, recente, tá? Segundo, nítida, tem que aparecer você. A foto tem que ficar clara, visivelmente, olhar para a foto e entender que é você, tá? Individual, ou seja, você não pode colocar uma foto junto com outras pessoas. A foto que você vai colocar tem que constar somente você nela. Professor, mas eu estou tão bonito nessa foto, eu vou recortar ela. Não faça isso, tá? Tire uma outra foto só com você.
Outra, colorida, né? Então a foto não pode ser preto e branco. Os celulares já tiram colorido, né? Você vai usar seu celular para fazer isso. Fundo branco, tá, gente? Muito importante isso. Então você se posiciona numa parede branca e pede para alguém bater uma foto sua, tá? Aí automaticamente o fundo já vai ser branco. A não ser que você pegue alguma outra foto que você tenha e coloque um fundo branco nela, vai dar mais trabalho, mas tudo bem. Já tira uma logo numa parede branca e já vai ficar o fundo branco. Rosto inteiro, gente. Ou seja, a foto tem que pegar a partir do ombro, tá? Até a sua cabeça. Tem que aparecer. Não precisa aparecer corpo inteiro, tá? É rosto inteiro. Então, a partir do ombro até a sua cabeça tem que ficar bem nítido na foto. Sem óculos, sem chapelaria, gente. Eu vou colocar óculos escuros. Não pode, não é aceito, tá? E nem chapéu. Eu vou colocar boné, porque meu cabelo, não sei o que. Tá, arruma o cabelo, indivíduo. Arruma o cabelo aí. Penteia esse negócio aí e não pode usar chapéu, tá? Sem chapéu, sem óculos. Professor, eu uso óculos de grau. Óculos de grau, gente, pode. Não tem nada que diz que não pode. Então, aquilo que não é proibido é permitido, tá? Porque o edital, ele tá para esclarecer algumas dúvidas e destacar aquilo que não pode ser feito. Então, em nenhum momento diz que não pode usar óculos de grau. Até porque o óculos de grau, ele já faz parte da pessoa, né, que usa o óculos mesmo. Ela, inclusive, é até identificada com óculos. Sem óculos, a gente acaba nem conhecendo ela. Então, você pode tirar, sim, a foto com seu óculos de grau sem problema nenhum. Mas óculos escuro, não. Artigo de chapelaria, enfeites, brincos e tudo mais, gente, tira isso. Você é normal. Porque essa foto, ela pode ser usada, não que ela vá, mas ela pode ser usada como uma forma de identificação sua no dia da prova do Enem, tá? Então seria algo mais ou menos assim, tá? É esse tipo de foto que você tem que tirar, tá? E essa foto você vai anexar no seu cadastro e quando você responder o relatório, tá? Vai ficar a foto desse jeito aí, beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Tranquilo, né? Beleza. Se preparem, porque na hora de fazer o cadastro, você já tem que incluir essa foto, tá? Próximo item, o que devo observar no relatório socioeconômico? Gente, agora aqui é o coração, sabe, gente? Muitas vezes o aluno não dá bola para isso. Mas o relatório socioeconômico, você só tem uma oportunidade de fazer ele, na hora da inscrição. Passou a inscrição, gente, foi. Passou a inscrição, foi, tá? Depois que você concluir a sua inscrição, você não consegue mudar nada do que você colocou lá. A não ser a cidade de residência, tá? E a língua estrangeira. É a única coisa que você consegue mudar. O resto você não consegue alterar a partir do momento que você concluir a sua inscrição. Por isso, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse relatório. Se você deixar de informar algo ou informar algo de forma errada, você não vai conseguir mudar depois, tá? Então, o relatório socioeconômico, ele vai ser utilizado principalmente, né, nas questões de cotas, né, de uso de cotas. Professor, o que é isso? As cotas, que são chamadas também aí de políticas afirmativas, que é uma ação do governo para poder contemplar alunos de escola pública. Essa lei foi criada em 2012 com o propósito de dar oportunidade a alunos de escola pública, alunos oriundos da raça preto, índio, pardo, para terem acesso às vagas que as universidades oferecem. Então, a lei estipulou que 50% das vagas são destinadas a cotistas, tá? Mas prestem bem atenção, não é qualquer um que pode ser cotista. Professor, eu sou preto, eu sou cotista? Não. Você pode ou não ser cotista, tá? Primeiro que ser cotista é uma opção sua. Você que vai optar
no momento da inscrição no SISU, você vai fazer a concorrência por cotas, tá? Mas para você fazer isso lá no SISU, que vai ser ano que vem, você precisa ter declarado no seu relatório socioeconômico que você se autoconsidera preto, pardo ou indígena, tá? Veja bem, é autodeclaração, é como você se considera. Aí um aluno chegou e falou assim, professor, mas aquela menina ali colocou que ela é preta, olha lá, ela é branca. Gente, não é o que você acha se a pessoa é ou deixa de ser, é o que a pessoa acha dela mesma. Então, se você, muito embora tenha a cor da pele um pouco mais clara, mas existe na sua família, né, vestígios da raça preta, meu avô era preto, minha avó, enfim, então você pode se autoconsiderar. Porque é uma autodeclaração, é como você se declara, não é como as pessoas te declaram, ok? Então, se você acha que você é preto, ou se você tem aí traços indígenas aí, origens indígenas, você coloca, ou se você é pardo, você coloca. Essa é uma condição, mas não é a única. A outra condição para você fazer o uso da cota é você ter sido aluno de escola pública os 3 anos do ensino médio. Ou seja, ter estudado o primeiro, o segundo e o terceiro ano na escola pública. Se você não estudou os 3 anos, você não pode fazer o uso do sistema de cotas. Professor, e aí o que vai acontecer? Você vai para ampla concorrência. Então, 50% das vagas, vamos pegar aí, enfermagem, 40 vagas, 20 é para cotista e 20 é para ampla concorrência. Aí, se você não se enquadrar na cota, você vai disputar na ampla concorrência, que é com todos os outros demais alunos de escolas particulares e tudo mais, tá? Normal, você vai participar, você só não vai participar da cota. Então, para ser cotista, você tem que ter, além dessa questão racial aí e socioeconômica, ou uma deficiência física, você tem que ter estudado, ter a formação na escola pública, todo o seu ensino médio, tá? Bom, então, dentro desse relatório, uma das coisas que você vai responder é dados de escolaridade. Lá vai perguntar se você estudou os 3 anos na escola pública. Se você estudou, você tem que falar que estudou. Professor, eu não estudei, mas eu posso mentir? Não, gente, claro que não. Você não pode mentir ali. Tudo que você colocar tem que ser comprovado. Então, se você mentir que você estudou e não tiver como comprovar, dançou. Primeiro que você está cometendo um crime, tá? Prestando falsas informações. Isso é crime, tá, gente? Deixa bem claro isso. Você não pode fazer isso. Segundo, que isso pode gerar uma desclassificação sua e um cancelamento da sua inscrição do Enem. Então não tem por que você mentir. Você tem que falar a verdade. Estudou os 3 anos, primeiro, segundo e terceiro, informa que você estudou os 3 anos na escola pública. Se você não estudou os 3 anos, você vai colocar que não estudou os 3 anos. Aí você vai concorrer na ampla concorrência, tá? Beleza? Então, os dados de escolaridade, você está concluindo o terceiro ano, deixa bem claro, ano de conclusão, terceiro ano, é esse ano, tá? Feito isso, dados da renda é outro fator importante. Por quê? Porque dentro do sistema de cotas, dentro desses 50%, uma parte vai no perfil raça, outra parte vai no perfil renda. Então, para aquelas pessoas que têm a renda per capita de até um salário mínimo e meio, professor, o que é renda per capita? Renda per capita quer dizer renda por pessoa, tá? Então, você pega lá na sua casa. Vamos supor que na sua casa são 4 pessoas. Seu pai, sua mãe, você e mais um irmãozinho aí. 4 pessoas. Quem trabalha aqui? Meu pai e minha mãe. Você vai pegar a renda do seu pai e da sua mãe, vai somar e vai dividir por 4, porque são 4 pessoas na sua família. Aí você vai descobrir a renda per capita, tá? Então, se seu pai ganha, por exemplo, 3 mil, e se sua mãe ganha 3 mil, então dá um total de 6 mil bruto. Dividido por 4, 1.500. Detalhe, gente, é renda bruta. O que é renda bruta? É o valor que o seu pai e sua mãe recebe sem os descontos. Eu não vou descontar, mas ele desconta isso, desconta aquilo, desconta INSS, desconta imposto. Não, é o bruto, tá?
Aí você pega o valor bruto, divide pela quantidade de pessoas, você tem a renda per capita. E você vai ter que informar isso nesse relatório. Porque de acordo com essa informação, é que você será classificado no SISU que vai acontecer em janeiro, para ver se você tem direito a essa cota ou não. Então, mais uma razão para não mentir. Ah, professor, e se eu mentir que a gente ganha menos? Gente, como que funciona lá no SISU? Depois que você fez a sua inscrição e você for aprovado, se você for aprovado, você vai ter que apresentar todos os documentos. Então, você vai ter que apresentar o seu histórico escolar, informando que você estudou os 3 anos em escola pública. Você tem que levar o olerite do seu pai, o olerite da sua mãe, comprovando que a renda deles, de fato, é aquela informada, tá? Pode ser... E se você não informar isso, você é desclassificado, porque você mentiu, entendeu? Então, não adianta mentir, coloque a real, tá? Dados raciais. Isso aqui é outra coisa importante na hora de você preencher lá, que é como você auto se considera. Professor. Sim, pode falar. Por exemplo, os pais que não têm emprego fixo, por exemplo, autônomo. Aí como que faz, tipo, não tem um olerite assim fixo? Certo. Olha só como que funciona. Você vai colocar uma renda estipulada lá do seu pai. Vamos supor que na sua casa é só seu pai, tá? É você, sua mãe e seu pai. 3 pessoas. Tem mais alguém? Na sua casa, Guilherme? Só irmão. Tem mais um? Só irmão. Tá. Então, você, seu irmão, seu pai e sua mãe, certo? Então, 4 pessoas. Sim, sim. 4 pessoas. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que é só seu pai que trabalha. Seu pai é autônomo. Então, você vai lá e coloca que seu pai... no caso do autônomo, a comprovação é através de um documento chamado de DECORE, tá? O DECORE é um documento emitido pelo contador que afirma o valor que aquele profissional liberal ou autônomo recebe mensalmente. O contador vai emitir isso. E aí, esse documento que você vai apresentar. Então, se você disser lá, meu pai ganha 3 mil reais, tudo bem. Você vai levar um comprovante do contador, que é esse DECORE, informando que a renda do seu pai é essa. Ou pode ser a declaração de imposto de renda dele, tá? Talvez ele faça a declaração de imposto de renda, e na declaração de imposto de renda tem a renda mensal dele. Então, pode ser declaração de imposto de renda, pode ser o DECORE, mas nesse caso é o valor que você disser que vai ser, tá? Beleza? Agora, quem tem carteira assinada, quem tem olerite, tem que levar o olerite, tá? Porque eles pedem até cópia de carteira de trabalho. Você tem que levar a carteira de trabalho, aquela parte que diz que você está desempregado, em branco, tá? Dado baixa no último emprego que você tem lá, para provar que não trabalha, tá? É bem complicado, gente, é um monte de documentação, eles pegam muito pesado na hora da confirmação. Por isso que é importante você preencher com cuidado, não deixe de informar e informe em dados reais, tá? Então, na questão racial, eu respondi, Guilherme? Tá ok, Guilherme? Entendido? Sim, professor. Ok. E nos dados raciais é como você auto se considera. E aí, se você quiser concorrer para a cota de raça, preto, pardo ou indígena, você tem que marcar essa opção, tá? Porque se você não marcar essa opção, você não vai poder concorrer lá no SISU, tá? Essa concorrência vai acontecer ano que vem, mas os dados você preenche agora, tá? Então, deixe bem claro se você se considera preto, pardo ou indígena. Ah, professor, é mais fácil eu dizer que eu sou preto, porque aí eu vou ter menos concorrência? Não, gente, não é não, a concorrência é grande. Na verdade, a raça preto aí tem muita gente colocando isso, né? Todo mundo está se autoconsiderando preto aí para poder fazer uso disso. Aí acaba até tendo uma concorrência bem alta também. Bom, gente, a outra parte é essa, dados para atendimento especial. O que é isso? Não sei se é seu caso, mas se você tiver algum problema, tá? De dislexia, dificuldade de leitura, tá? Tem aluno que tem muito problema com isso. Isso é um entrave, né? Que alguns alunos trazem. Descalculia, capacidade de concentração com números, né?
se você tem déficit de atenção, se você possui alguma dessas situações, ou você tem algum outro tipo de laudo que comprove a sua, digamos assim, ineficácia com relação a raciocínio. Eu tenho um raciocínio mais lento, eu tenho um tipo de um retardo, e você tem laudo referente a isso. Se você tem, você vai colocar nos dados para atendimento especial. Gente, o aluno que tem dislexia, o aluno que tem algum tipo de laudo por algum retardo, alguma coisa assim, a prova da redação dele passa por uma correção especial. Ela não é com o mesmo rigor que corrigida as demais. Então, olha só, já é uma vantagem, porque a pessoa que vai corrigir a sua redação, conhecendo a deficiência que você tem, ele já vai levar em consideração um monte de coisa. E você pode tirar uma nota boa de redação. Então, dê essa informação, tá, gente? Se você tiver, você coloca. Professor, mas eu posso dizer que tenho, mas não tenho? Não, porque como eu disse, tudo que você disser tem que ser comprovado. E esse dados para atendimento especial, na hora que você preencher o seu relatório, no final ele vai pedir para você anexar os documentos. Então você vai precisar colocar todos os documentos comprobatórios. Se você tem déficit de atenção, alguma coisa assim, você vai ter que ter um laudo médico com o CID, especificando qual é o tipo de problema de anomalia que você tem lá, e o INEP vai analisar isso para ver se aceita ou não. Aí a resposta vai sair depois do dia 23 de agosto. Se eles não aceitarem, você pode recorrer, e aí eles aceitando, você passa a ter todos os direitos, inclusive tempo a mais de prova. Se você tem dislexia, descalculia, algum tipo de retardo, alguma coisa assim, e precisa de fazer a prova com mais tempo, você pode pedir. Você pode conseguir até 1 hora a mais de prova, ficar no ambiente fazendo a prova do Enem. Então você tem que pedir isso na hora de preencher esses dados para atendimento especial. Professor, eu sou lactante, eu acabei de ter neném e lá no Enem meu filho vai estar mamando. Como que faz? Eu posso levar ele? Pode. Ele só não pode ficar com você na sala. Então terá que ir uma outra pessoa junta com você, vai ficar com a criança lá fora, e na hora de mamar você sai, vai lá, amamenta seu filho, sua filha, e volta e continua fazendo a prova, tá? Mas para isso ser possível, você precisa colocar nos dados de atendimento especial. Professor, eu não tenho filho ainda, mas eu estou gestante, meu filho vai nascer mês que vem. Você pensa comigo, em novembro, o seu filho ou sua filha já vai ter nascido? Vai. Então você coloca que você precisa de atendimento especial, porque você vai ter que ter a pausa para dar de amamentar seu filho, tá? Então já prevê isso. Professor, eu não posso pedir isso depois? Não, não pode. É agora na inscrição que você pede isso. Se você não pedir agora, você não vai poder usar isso depois. Não adianta, tá? A única situação que eles permitem é quando ocorre uma situação extraordinária. Aconteceu um acidente, alguma coisa assim, você pegou uma doença, aí você não vai poder estar fazendo a prova naquele dia, aí eles vão abrir uma outra oportunidade para você fazer a prova, tá? Inclusive se você pegar Covid. Eu tô com Covid, eu posso fazer a prova do Enem? Se você tiver com Covid no dia da prova do Enem, você não pode fazer a prova do Enem. Você não vai, tá? Até para não transmitir para outros, tá? E você pede a oportunidade de fazer a prova novamente. Aí eles vão marcar uma outra data para você fazer essa prova, tá? Então, o Enem vai atender os casos que não puderem de forma excepcional. O que é excepcional? É um acidente que aconteceu com você, de repente deixou encamado, você não pode ir. É o caso da Covid, tuberculose, influenza, enfim, essas comorbidades aí, essas doenças que impede você de ficar num convívio com outras pessoas. Isso te dá o direito de fazer o Enem numa outra data, tá? Então fica tranquilo se isso acontecer com você, beleza? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Oi, professor. A aluna Mariana Campos está perguntando se ela deve colocar só
no salário da mãe dela, já que ela mora só com a mãe dela, os pais dela são separados. Sim, é só ela e a mãe dela. Eu aconselho a colocar só o salário da mãe dela, tá? Então ela vai e coloca o salário da mãe, e aí no caso da renda per capita ela vai dividir por 2. Se a mãe dela, por exemplo, ganha R$ 3.000, a renda per capita vai ser 1.500. Como é um salário mínimo e meio, que é considerado baixa renda, então o salário mínimo está 1.100, a metade 550, então daria 1.650. Qualquer valor de renda per capita abaixo de 1.650, você já está enquadrado como baixa renda. Aí você já pleiteia até um quantitativo maior de cotas, tá? Ser aluno de escola pública e ser baixa renda, ou seja, a renda por pessoa da sua casa ser menos de 1.650, já te traz um monte de benefício com relação à concorrência, tá? Coloca só da mãe. A resposta é sim, pode. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui, gente. Tratamento pelo nome social. Isso aqui é uma outra questão que muita gente questiona. Ah, professor, eu me chamo João, mas eu gosto que me chama de Gabriela. Ah, eu me chamo Gabriela, mas eu gosto que me chama de João. É o caso dos travestis, os transexuais, enfim, tá? Se você tem um nome social e você quer ser chamado por ele, você vai poder pedir que na sua prova venha com o seu nome social. Pode. Porém, essa solicitação ela é feita só depois da inscrição do Enem. Na inscrição, você vai colocar o seu nome oficial. Se você chama João, você vai colocar João. Mas eu gosto que me chama de Gabriela. Não, mas você vai colocar João na inscrição. Quando chegar no dia 19, aí você vai fazer a solicitação de ser tratado pelo seu nome social. Aí você vai lá, vai preencher, vai entrar lá no INEP, vai preencher lá a solicitação de acordo com o que está sendo proposto lá. Seu nome oficial e qual é o nome que você quer ser chamado. Porém, gente, tem uma observação. Ah, João, você não vai ser chamado de Gabriela só porque você quer que chame você de Gabriela. Não vai ser assim, tá? Para que você seja chamado de Gabriela, tem que ter toda uma comprovação documental. Ou seja, para você ter um nome social diferente do oficial, tem todo um recurso que você tem que entrar, é uma documentação que você tem que levantar. Então, se você já tem esse documento que lhe dá o direito de usar esse nome social, então você pode fazer essa solicitação. Ah, professor, eu não tenho, mas eu gosto que me chame Gabriela. Cara, tudo bem, mas lá não vai fazer isso, tá? Lá não vai fazer, nem perca seu tempo. Se você não tiver a documentação que comprove o direito de você usar o seu nome social, judicial, tudo ali documentado, não adianta nem pedir que não vai ser dado, tá? Esse é digamos assim, é algo que o Enem, é uma abertura que o Enem dá, porém tem que ser comprovada. Você tem documento que autoriza o uso desse nome social, tá? Aí você pode pedir. Caso contrário, não pode. As datas são essas, de 19 a 23, o resultado sai no dia 30 e você pode entrar com recurso a partir do dia 2 e no dia 11 sai a resposta final. Uma vez homologado o seu nome social, a sua prova do Enem já vai vir com o seu nome social. Se não for homologado, vai vir com o seu nome oficial, normal, tá? Isso tanto para homem quanto para mulher. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não. Ok. Bom, gente, qual Enem devo fazer, impresso ou digital? Bom, vocês sabem que desde o ano passado o INEP criou a modalidade digital. O impresso é aquele que você faz a prova, né? Vem lá a prova escrita para você responder, tá? Esse Enem impresso não tem limite de inscrição, tá? É ilimitado. Nós já tivemos casos de ter mais de 10 milhões de inscritos nesse Enem impresso. Já o Enem digital, não. Ele tem limite. Para esse ano de 2021, são 101.100 vagas, tá?
Mas, professor, como que vai ser a seleção? É por ordem de inscrição. Os primeiros 101.100 que se inscreverem, eles vão poder fazer a prova digital. Se você deixar para fazer a sua inscrição lá no final, aí você fala bem assim, eu quero fazer a digital. Aí não tiver mais vaga, aí você vai para o impresso, tá? Então, são os primeiros 100 mil que fizerem inscrição, tá? É por ordem de inscrição. Então, se essa é a sua intenção, eu aconselho você a fazer logo no primeiro momento de inscrição. A inscrição abriu 8 horas da manhã, 8 horas e 1 segundo, você já está ali fazendo a sua inscrição. Porque essas vagas, elas se encerram muito rapidamente. É só 100 mil vagas, gente, é rapidão. Agora, se você me perguntasse, professor, qual é a diferença aí do digital para o impresso? Como eu disse, o impresso é escrito, tá? Vai vir um caderno de questões, você vai responder no caderno, vai preencher um gabarito e vai entregar esse gabarito para o fiscal de sala. O Enem digital, você vai fazer no computador ou no tablet. Professor, eu não posso fazer no meu celular, eu não posso levar meu computador, o meu tablet? Não, gente. Não é seu aparelho eletrônico. É um aparelho eletrônico disponibilizado pelo INEP, tá? Outra, você não faz na sua casa. O digital é igual às nossas provas aqui online, eu vou fazer aqui em casa? Não, gente. Você vai para uma escola, assim como aqueles que vão para fazer o impresso, você do digital também vai para uma escola, né? Aí tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma desvantagem muito grande que eu vejo no digital. Às vezes, dentro da nossa cidade, tem poucas escolas que têm computadores para você fazer uso e fazer essa prova. Então, às vezes, você pode ir para um lugar muito distante de onde você mora para poder fazer essa prova, tá? Eu, particularmente, aconselho vocês a fazerem um impresso. Vocês já estão acostumados nesse sistema de avaliação, vocês são preparados constantemente. Daqui a 2 semanas nós teremos aí um simulado para vocês já experimentarem essa parte impressa e já sentir um pouquinho do Enem, né? Vai ser um simulado aí com 180 questões, nos moldes do Enem, já para você sentir um pouco o que é ficar 5 horas fazendo uma prova, tá? Então eu aconselharia vocês fazerem um impresso. Mas se você quer fazer o digital, tudo bem. Aconselho então a logo no dia 30, cedo, já fazer a sua inscrição, tá? Então, para que você tome ciência, você vai ter que sair da sua casa do mesmo jeito que aquele que escolheu o impresso. Você vai ter que se deslocar para uma escola e é lá nessa escola que você vai fazer a prova. Não usa celular seu, não usa nenhuma ferramenta tecnológica sua. Você vai usar só o computador, né? E já no impresso, você vai para a escola e vai ter o seu caderno de prova lá. Então, basicamente é essa. Professor, as questões são diferentes do Enem digital para o Enem impresso? Ano passado foi diferente, porque eles ocorreram em datas diferentes. Esse ano não vai ser diferente. Então, a mesma questão do Enem impresso será do Enem digital. O mesmo tema de redação do impresso será tema de redação do digital, tá? Então, você não vai fugir com relação ao tipo de questão que vai ser cobrado. São as mesmas. Professor, eu posso fazer os dois, impresso e digital? Não. Por que não? Porque eles vão ocorrer na mesma data e no mesmo horário. Tanto o impresso quanto o digital será no dia 21 e 28. Primeira etapa 21, segunda etapa 28. E então não dá para você fazer os dois ao mesmo tempo. Ou faz um ou faz outro. Ok? Então, basicamente, seria isso. Vocês teriam alguma dúvida a mais com relação a isso? Outra questão, gente, é que você vai optar pelo impresso ou digital agora no ato da inscrição, tá? Quando você for fazer a sua inscrição agora, você vai ir lá no relatório, você vai dizer, você quer fazer o Enem impresso ou digital? Aí você vai colocar lá, impresso ou digital. E tem um detalhe, professor, eu marquei o digital. Mas eu arrependi, eu queria mudar para impresso. Perdeu, Playboy, perdeu. A partir do momento que você concluir a sua inscrição, como eu já disse, você não pode mudar mais nada. A única coisa que você pode mudar é o local de residência
né? De repente, você pode mudar o local de residência e a opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Mas isso só no período de inscrição. Ou seja, você fez a sua inscrição no dia 30. Até o dia 14 de julho, que é o período de inscrição, você pode mudar a cidade ou pode mudar a opção de língua estrangeira. Só esses dois. As outras informações que você prestou, escolaridade, renda, atendimento especial, o tipo de Enem, impresso ou digital, isso você não pode mudar mais. Concluiu a inscrição, foi-se. É aquilo que está lá, pronto e acabou. Por isso tem que tomar muito cuidado na hora de optar e fazer as escolhas. Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Tudo bem. Ok, estamos já indo para o final, tá? Por que fazer o Enem, gente? Tá? Então, eu já havia comentado isso com vocês em outra ocasião. O Enem é a porta que abre as instituições, as universidades públicas. Você só entra numa universidade pública através do Enem. São poucas as instituições públicas que têm vestibular próprio. A grande maioria não tem mais, só usa o Enem para poder selecionar os seus alunos, através do sistema de informação chamado SISU, que vai ser aberto em janeiro do ano que vem. Você faz a prova, 2 meses depois abre o SISU, que é um sistema onde você vai poder concorrer às vagas ofertadas pelas universidades públicas. É gratuito e a universidade que você for classificado também será gratuita. Você não vai pagar nada para estudar lá, tá? Então, o SISU é o sistema de seleção aí. Se você só participa do SISU se fizer o Enem. Se você não fizer Enem, você não participa do SISU. Ou seja, você não vai ter acesso à universidade pública. Aí você vai ter que partir para uma universidade particular, vai ter que gastar, vai ter que pagar. Através do Enem também, você pode fazer uso de 2 programas sociais, que é o ProUni e o FIES. Gente, o ProUni, Programa Universidade para Todos, ele é um sistema criado pelo governo, né, ainda no governo do PT, ainda lá atrás, onde dá oportunidade aos alunos de escola pública ou 100% bolsista de escola particular a receberem a ajuda do governo para estudar. Como que é essa ajuda? Ela vai desde 50% do valor da mensalidade até 100% do valor da mensalidade. Então vamos pegar um exemplo aqui. O Guilherme quer estudar na Unic, quer fazer Direito. Ou na Unic não, na FACIP. Quer estudar na FACIP fazendo Direito. Quanto que está o valor do curso de Direito lá na FACIP? R$ 1.900. 1.900 é exatamente esse valor. R$ 1.900 curso de Direito na FACIP. Professor, mas eu não tenho condições de pagar R$ 1.900. Mas você pode participar do ProUni. Então, se o Guilherme tirar uma nota boa no Enem, mesmo que ele não passe no SISU, ele pode ser contemplado através do ProUni. E ele pode ganhar uma bolsa desde 50% até 100% do valor da mensalidade. E aí ele vai estudar lá na FACIP e não vai pagar um centavo, se ele ganhar 100%. O governo federal paga para o Guilherme estudar. E um detalhe, o ProUni, você não precisa devolver o dinheiro para o governo. Você terminou seu estudo, acabou, você não deve ao governo. Diferente do FIES. O FIES é um sistema de financiamento ao estudante, porém, o governo paga para você a faculdade, e aí depois que você formar, tem um período de carência, geralmente 2 anos, aí você tem que devolver esse dinheiro para o governo. Você vai ter que pagar um monte de prestação ali, de parcelas, devolvendo o dinheiro que o governo investiu em você. Tá? Alguns casos é com juro, outros casos é sem juros. Aí vai depender da renda familiar. Tá? Tem os critérios lá. Mas enfim, você precisa devolver. O FIES devolve, o ProUni não devolve. Tá? E como que é feita a seleção para o ProUni e para o FIES? Com a nota do Enem. Então vamos supor que o Guilherme fez lá 600 pontos no Enem, não foi suficiente para passar para a Universidade Federal, para o UFMT, nem para a Unemat, mas ele ficou lá em 2º lugar na fila do ProUni. Olha só.
Então, na hora que começar a chamar os alunos do ProUni, o segundo a ser chamado vai ser o Guilherme. E ele, tendo uma nota, estando em segundo lugar, ele pode ganhar aí 100% da bolsa. Tá? E fique atento, gente, porque são várias chamadas. Então, você pode realmente ser contemplado. Só basta se inscrever. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Beleza, né? Todo mundo entendeu. E para finalizar, gente, então, ó, ainda dá tempo para me preparar para o Enem, professor? Olha só, gente. Faltam 148 dias para o Enem, contando a partir de hoje. 148 dias. Se a gente for transformar isso, daria em torno de mais ou menos umas 21 semanas para o Enem. Lembrando que o Enem contempla todo o conteúdo estudado na educação básica. O que é a educação básica? Vem lá do ensino fundamental até o ensino médio. Tudo que você estudou até o terceiro ano é cobrado no Enem. Tá? Então você tem aí 21 semanas. Se a gente for trabalhar esses 148 dias aí em horas, como o dia aí tem 24 horas, 24 vezes 148, daria aí 3.552 horas. Ou seja, faltam 3.552 horas para o Enem. Tá? Levando em consideração que pelo menos a metade desse tempo você vai passar aí dormindo, comendo. Então a metade disso daí, que seria em torno de 1.776, você vai ficar passando dormindo, comendo. Ou seja, sobra só a outra metade, 1.776, tá? E aí, desses 1.776 aí, vamos tirar que você gasta uma média aí de 4 horas aí para lazer, fazer um exercício físico, uma distração, alguma coisa assim, né? E daria aí mais em torno de mais ou menos umas 600 horas. Aí você pega esses 1.770 que sobrou e tira essas 600 horas aí de distração, vamos chamar assim, vai sobrar 1.176 horas. Levando em consideração que você já tem o seu estudo regular, que são 5 horas de estudo, a aula começa às 7 e vai basicamente até meio-dia quase, 5 horas de estudo aí diária, e a gente desconta aí mais uns 530 horas que você vai gastar no estudo normal, no estudo regular, indo na escola e tal. A partir de 3 de agosto aí o governo já anunciou o retorno híbrido, né? Onde parte dos alunos vão estar na escola, outra parte continua em casa assistindo online, e aí há um revezamento. Quem vem um dia não vem no outro dia, e assim vai revezando. Essa é a forma híbrida de aula. Um pouco na sala, outro pouco continua em casa pela internet. Aí depois reveza. Quem está em casa vai para a escola, quem está na escola fica em casa. E assim vai indo até liberar geral. Então, descontando esse tempo que você já gasta na aula normal, sobraria ainda aí 646 horas, tá? Se nós dividirmos essas 646 por 21 semanas, daria mais ou menos em torno aí de umas 30 horas por semana. Como a semana tem aí 7 dias, daria mais ou menos em torno de 4 horas por dia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora, para você conseguir se dar bem no Enem, você precisa ter uma postura, uma determinação, uma vontade realmente de querer vencer. Eu quero passar no Enem, eu quero fazer o Enem, eu quero tirar uma nota boa no Enem, porque eu quero entrar numa universidade federal, eu quero entrar numa universidade pública, o know-how, a qualidade técnica é muito maior e eu quero me formar lá. Eu quero vencer, amanhã eu quero ter uma boa formação, competir, fazer concurso, eu quero dar show. Então eu preciso passar. Então, gente, a pergunta, ainda dá tempo? Eu respondo para você, dá tempo. Só que esse tempo, prezado aluno, prezada aluna, depende de você, da sua garra, da sua determinação. É isso que vai fazer você se dar bem. Então você pode estabelecer uma média de 4 horas de estudo diário, fora o período que você está na escola. Ainda resta tempo para você comer, dormir e praticar ginástica, exercício e distrair. Tá? Eu passei aqui um resumão do tanto de coisa que você pode fazer. E aí, diante de tudo isso, dentro dessas 4 horas, invista na organização do seu tempo. Tá? Prepare um espaço para estudar. Tenha um cantinho seu, que seja no quintal, na sala, no quarto. Tenha um canto para você estudar. Tá? Organize dentro desse tempo, monte um cronograma de estudo. Depois eu vou fazer uma outra live
de como fazer esse cronograma, como que você pode se organizar dentro dessas 4 horas diárias, tá? De dedicação aí. Você leia muito sobre atualidades, vai te ajudar na redação, na sociologia, tá? Na geografia, vai ajudar muito. Preparar para a redação, ou seja, você tem que ter uma meta de redação. Ah, eu vou fazer uma redação por semana, eu vou fazer 2 redações por semana, vou escolher temas variados e vou investir nisso, tá? Depois eu vou passar até formas que você tem aí de contratar serviços de correção para facilitar a sua vida, mas você precisa investir em redação. Coloque isso na cabeça de vocês, invista em redação, gente. Redação é o carro-chefe na sua nota. Você precisa escrever bem. E aí tem aluno que faz uma redação no mês quando faz. Aí quer tirar nota boa de redação. Não vai tirar, cara. Quem tira 900 de redação, 950, 960, é aluno que faz muita redação. Você precisa errar. Você escreve errado, corrige, não coordena bem as ideias, corrige. E assim você vai construindo. Os professores, professor Luiz, professor João, professora Nelson, com certeza vão estar apoiando vocês aí nesse preparo, tá? Faça provas antigas, ou seja, dentro desse cronograma vai ter o dia que você vai resolver provas antigas do Enem. Isso ajuda muito a você ter parâmetros de como é feita a avaliação. E por último, gente, que é o mais importante de tudo isso, fique atento nas dicas dos professores. Como eu disse para vocês no início, todos nós, professores da Escola de ONI, estamos juntos com vocês. Vocês não estão sozinhos nessa empreitada. A ansiedade de vocês, o desejo de vocês de sucesso é o nosso anseio e o nosso desejo também. Estamos aqui nos esforçando ao máximo para fazer o melhor para vocês, para preparar os melhores e para que vocês consigam vencer. Vocês não imaginam o quanto é grande a nossa torcida por vocês, o quanto nós anseiamos em amanhã estar festejando, pintando o rosto de vocês, jogando tinta, alegrando, pulando, vibrando com vocês, gente, com o sucesso. É isso que nos dá orgulho. Quando nós escolhemos ser professores, foi exatamente para isso. Pergunto para mim, e se perguntar para os colegas, não vai ser diferente a resposta. Por que você escolheu ser professor? A minha resposta é, porque eu gosto de ajudar pessoas. Já ajudamos muitos, todos nós professores da escola, já ajudamos muitos. Temos inúmeros alunos aprovados em direito, engenharia, administração, contabilidade, cursos de licenciatura. Temos inúmeros alunos aprovados e já formados. Só que para nós ainda é pouco, queremos mais. Agora é a vez de vocês e nós queremos festejar com vocês. Então que esse momento seja um momento de muita reflexão, atenção para todos esses pontos que eu falei. E repito, deem valor às aulas, gente. Deem valor a cada momento. Por enquanto, online eu sei que tem uma certa dificuldade, mas vale a pena o esforço, porque amanhã você vai contemplar isso. Professor, e como que fica as minhas saídas finais de semana? Como que fica, professor, as 7, 8 horas que eu passo no meu celular? Gente, tudo na vida é escolha. Você, hoje, eu estou falando para você, olhando nos seus olhos. Você tem a opção de escolher. Ou você escolhe sacrificar, estudar para amanhã você estar de boa e vitorioso, com um bom emprego, com um ótimo salário, ou você escolhe ir para farra, brincadeira, ficar só em celular, só curtição, e aí ano que vem, quando seus amigos estiverem lá na faculdade, você fica com cara de babaca ali. Eu não consegui, né? Meus amigos estão tudo lá na UFMT e eu estou aqui, nem se estudar eu estou estudando. Aí amanhã, se você precisar de um emprego, você vai bater na porta dele. Ô, meu amigo, estudei com você lá no ensino médio, você não tem um serviço para mim aí qualquer para eu fazer? Escolha, gente, escolha. Você escolhe o que ser hoje, o que você vai ser amanhã. Então, escolha. Escolha hoje. Meu conselho para você de amigo, de professor. Escolha estudar. Escolha estudar. Nada vai justificar a falta do estudo agora. Nada vai fazer tanta diferença na sua vida do que a falta de estudo. O que vai definir o que você vai ser amanhã são as suas atitudes hoje. O futuro é imprevisível, mas nós podemos, de uma certa forma, induzir aquilo que vai acontecer conosco da forma como nós nos preparamos hoje. É o seu presente que vai construir o seu futuro. Então, que o seu presente seja de foco, de atenção, de dedicação, de renúncia. Deixe um pouco a saída de lado. Dedique ao estudo.
confesso para você, vai valer a pena. Garanto para você, vai valer a pena, tá? Nós começamos a largada. Você não está só. A Escola de Ana Augusta, todos nós professores, e aqui eu falo em nome de todos eles, nós estamos com vocês. Pode contar sempre conosco, tá? Um forte abraço para vocês, obrigado pela atenção, por estarem presentes aí. E se quiserem fazer alguma pergunta, ainda estou disponível. Professor, muitas universidades decidiram deixar o Enem nesses últimos anos, eles não contabilizam a nota do Enem. O senhor acha que compensa fazer outras universidades, como por exemplo o Unicamp, o FMS? Veja bem, o fazer outra universidade é um tanto relativo, porque vai depender daquilo que é o seu propósito em termos profissionais. De repente, você quer fazer um determinado curso que só tem numa Unicamp ou numa USP, enfim, aí você vai ter que ir para elas, tá? Mas, mesmo essas faculdades, elas adotam parcialmente a nota do Enem, tá? Nenhuma delas deixou de adotar. O que ocorre é que elas têm um momento que elas adotam a nota do Enem e tem um outro momento que elas têm um vestibular próprio, tá? Então, tem faculdades aí particulares que na primeira etapa adota a nota do Enem e na segunda etapa ela faz uma prova dela. Enfim, vale a pena. Eu digo para você que vale a pena você fazer o Enem sob qualquer hipótese. Porque mesmo que você não consiga entrar talvez numa faculdade dessa mais de ponta aí, mas você vai abrir caminho para várias outras faculdades públicas que são excelentes, viu, gente? Num outro momento a gente vai falar também de nota de corte, de o que é a nota do ENAD, como escolher uma faculdade com base na nota do ENAD. São conhecimentos que vocês precisam ter para fazer escolhas, tá? Num outro momento a gente também vai estar falando sobre isso. Mas a resposta é sim, deve fazer o Enem mesmo, tá, gente? Independente de qualquer coisa. Mais alguma pergunta? Professor, o senhor tem alguma recomendação de locais para obter conteúdo, para poder estudar? Sim, veja bem. Como eu disse para vocês, os professores em si, eles já vão estar sinalizando para vocês, de acordo com o raio-x do Enem, qual deve ser os temas que vocês devem dar prioridade no estudo, tá? Mas mesmo independente disso, eu vou estar organizando depois um raio-x do Enem e vou disponibilizar para vocês terem ali quais são os principais conteúdos cobrados de cada disciplina, para você depois organizar o seu cronograma e começar a estudar isso daí. Tá? Eu vou estar passando no outro momento. Mais alguma coisa? Professor, e aquele curso que o senhor ofereceu pra gente? Onde ficou? Ainda há a possibilidade da gente fazer agora no segundo semestre, mas aí eu vou estar falando com vocês no outro momento. Tá ok. Mais alguma coisa, gente? Então eu agradeço vocês, tá? Obrigado pela participação, fiquem com Deus, reflitam, boa inscrição do Enem, tá, gente? Não percam essa oportunidade e que Deus abençoe e nos encontramos na próxima, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, gente. Tchau, tchau. Continua a aula agora lá, tá? Vão para o grupo que lá os professores vão estar enviando os links lá, tá? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Falou. Tchau, tchau.